Pare tudo. O que você está fazendo agora, pare. O que estou prestes a dizer não é para qualquer pessoa, é para você. Algo aconteceu em seu interior nas últimas horas, uma inquietação que você não consegue explicar, um peso que parece ter se movido de lugar, mas não desapareceu. Este dia, 31 de maio, não é uma coincidência no calendário da sua vida. Você chegou aqui porque existe uma frequência de reconhecimento que você não podia mais ignorar. Eu não vim aqui para trazer informações novas, mas para confirmar o que o seu espírito já sabe, mas tem medo de admitir em voz alta. Ao longo desta conversa, você vai reconhecer 3 coisas que mudarão a maneira como você caminha a partir de amanhã. Primeiro, você vai identificar os sinais que têm aparecido em sua vida e porque eles não são obstáculos, mas bússolas. Segundo, você vai entender o padrão de esforço que tem drenado a sua energia e como interrompê-lo. E, por fim, antes de terminarmos, vou proferir uma declaração sobre a sua jornada que selará esta experiência em sua memória. Fique comigo, pois cada palavra foi pensada para aquele lugar em você que tem estado em silêncio por tempo demais. Você tem notado coisas que os outros ao seu redor parecem não enxergar. Talvez tenha sido o despertar constante durante a madrugada, exatamente na mesma hora, como se alguém estivesse lhe chamando para uma conversa que ainda não começou. Você sente uma exaustão que não vem do trabalho físico, mas de uma alma que está sendo esticada para além dos seus limites atuais. As conversas que antes eram naturais agora parecem vazias, como se você estivesse falando um idioma que ninguém mais domina. Você tem se sentido mais isolado, não por falta de pessoas, mas por falta de conexões que nutram o que está crescendo dentro de você. Esses sinais, essa sensação de que você está vivendo entre 2 mundos, não é um erro de percurso, é uma calibração. O silêncio que você tem experimentado, esse distanciamento de velhos hábitos e companhias. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. É apenas o espaço necessário para que a sua verdadeira essência possa finalmente respirar. Você não está sendo deixado para trás. Você está sendo preparado para ser deslocado para uma posição que exige mais clareza do que você jamais teve. O fato de que você se sente fora de lugar é a prova de que você não pertence mais onde estava acostumado a ficar. Seus dedos digitando esses 3 números são o seu espírito dizendo sim. É o menor dos acordos, mas é a marca da sua prontidão. Digite 888, então venha direto de volta para mim. O padrão que tem governado a sua vida nos últimos tempos é o esforço de quem tenta abrir portas que, na verdade, já foram trancadas para o seu próprio bem. Você tem gastado anos puxando cordas que não estão mais presas a nada. Você confunde exaustão com fidelidade, achando que, se não estiver sofrendo, não está progredindo. Mas a verdade é que o seu crescimento não depende mais da sua força bruta, mas da sua capacidade de se alinhar com o que já está disponível para você.
Você tem aplicado uma energia voraz em caminhos que eram apenas lições, não destinos permanentes. Imagine agora que a sua vida é uma grande mansão, mas por anos você viveu apenas nos corredores de serviço, servindo a expectativas alheias, limpando o passado de outras pessoas e carregando o peso de legados que não lhe pertencem. Existe um pátio interno, um lugar central que você sempre soube que existia, mas que nunca teve a coragem de habitar porque acreditava que precisava de permissão para entrar. Esse pátio é onde a sua identidade foi guardada, enquanto você vagava pelas periferias da sua própria história. É um lugar de luz, de silêncio absoluto e de clareza, onde a sua missão principal não é fazer, mas ser. Você passou tanto tempo sendo o provedor, o conselheiro, o forte da família, que esqueceu como é ser simplesmente o habitante. O pátio interno não exige que você carregue nada. Ele exige apenas a sua presença. Deixe o reconhecimento selar onde ele acabou de tocar. O ato de digitar essas 3 palavras torna a sua presença permanente no registro da sua própria alma. Digite, então venha direto de volta para mim. A transição que você vive não é para que você faça mais. É para que você pare de lutar contra o fluxo que está tentando lhe levar para o centro da sua vocação. O que você chama de deserto, a vida chama de purificação. O que você chama de perda, a vida chama de libertação. Você não precisa construir a sua próxima etapa. Você precisa apenas reconhecer que ela já está construída e que você só precisa mudar o seu endereço interior. É um exercício de desaprender a necessidade de controlar cada passo. Quando você solta o controle, você permite que o que é seu por direito encontre o seu caminho até você. Isso não é passividade. É um estado de prontidão absoluta. É como um barco que, em vez de remar contra a maré, suspende as velas e espera o vento que ele sempre soube que viria. O vento está soprando agora. A pergunta não é se você tem força para chegar, mas se você tem coragem de parar de remar e permitir que a correnteza lhe conduza. Se algo nesta mensagem confirmou o que o seu espírito já sabia, deixe que o seu like seja o seu amém sem palavras. Não como uma métrica, mas como uma concordância de que o que foi nomeado aqui é a verdade. Há alguém em sua vida que precisa ouvir exatamente isso nesta noite. Alguém que tem trabalhado muito mais do que os outros e que observa com tristeza as portas permanecerem fechadas. Alguém que tem mantido um silêncio que ninguém compreende. Uma pessoa que carrega uma nobreza escondida sob uma camada de cansaço extremo. O rosto dessa pessoa acabou de aparecer na sua mente, não foi? Envie esta mensagem para ela agora. Não como uma recomendação, mas como uma entrega. A mesma entrega que foi feita a você, por agendamento divino, nesta mesma noite. Não como um desejo, não como uma esperança. Digite como uma confirmação. O acordo que se formou entre o seu ouvir e a sua essência ao longo deste tempo é algo que você carregará daqui para frente, em cada decisão, em cada dia de incerteza. Digite lentamente. Deixe que os seus dedos façam o que o seu espírito já está fazendo. Você é comprometido. Você é comissionado. Você é enviado. Você tem passado dias inteiros operando sob uma mecânica de exaustão que não lhe pertence. O padrão é muito claro para quem observa de fora, embora seja quase invisível para quem está dentro da engrenagem. Você tem se esforçado com uma intensidade quase brutal, acreditando que a próxima tentativa será a que fará a porta ceder. Você puxa cordas que, na verdade, já não estão presas a nada. Você aplica uma energia colossal em trajetórias que não foram desenhadas para o seu destino atual. É como tentar abrir uma fechadura que não reconhece a sua chave. Não porque a chave esteja errada, mas porque você está tentando entrar em um cômodo que não é a sua morada. Esse esforço excessivo é a sua tentativa de provar que você merece o que já lhe foi dado por herança, mas que você ainda não conseguiu acessar.
Você se sente como alguém que corre em uma esteira, gasta uma energia imensa, transpira, chega ao limite das suas forças, mas ao final de tudo percebe que permanece exatamente no mesmo lugar. Essa frustração não é um sinal de incapacidade, é um aviso do seu sistema interno de que o seu método de busca está obsoleto. O erro não está na sua dedicação, mas na direção que você tem imposto sobre a sua própria vida. Há, contudo, uma camada mais profunda sob essa tentativa de controle. Existe um lugar dentro de você que chamaremos de o seu pátio interno. Imagine que a sua vida é uma construção vasta, com muitos cômodos externos onde você recebe o mundo, onde você lida com as demandas, com as expectativas alheias, com o trabalho e com as pressões do dia a dia. Mas, no centro dessa arquitetura, existe um pátio que você raramente visita. É um espaço silencioso, protegido por muros que foram erguidos pela própria vida para manter a sua essência a salvo da contaminação do barulho externo. Foi nesse pátio que a sua identidade original foi guardada, longe do alcance das críticas que você ouviu, dos fracassos que você acumulou e das comparações que você foi forçado a fazer. Esse pátio interno é onde a sua vocação aguarda o momento certo para ser exercida. Você tem passado tanto tempo correndo pelos corredores externos, tentando consertar as paredes e abrir as portas que não se movem, que esqueceu que a sua verdadeira força não reside naquilo que você constrói lá fora, mas naquilo que você é quando entra no seu próprio centro. Deixe que o reconhecimento cele esse lugar de entrada, marcando o momento em que você decide parar de vagar pelos corredores externos para finalmente habitar o que é seu. O ato de digitar essas 3 palavras é o seu compromisso de que você não vai mais se perder na dispersão. Digite, sinta a solidez dessa decisão e então venha direto de volta para mim. Agora, o retorno não é sobre abandonar o mundo, mas sobre mudar a sua postura nele. A transição que você vive não exige que você faça mais nada, a não ser desaprender a necessidade de lutar. Quando você entra no seu pátio interno, você percebe que a providência sempre esteve operando, independentemente da sua ansiedade. O que você chama de deserto é, na verdade, o tempo que a vida utiliza para remover o ruído de fundo que o impedia de ouvir a sua própria voz. O que você chama de perda é apenas o descarte do que estava ocupando o espaço destinado ao que é essencial. É um exercício de rendição, não de derrota. É a aceitação de que existe uma inteligência maior organizando os seus dias, uma força que conhece o seu valor muito antes de você ter qualquer coisa para apresentar ao mundo. Repousar na providência é o ato mais corajoso que você pode praticar, pois exige que você confie no invisível mais do que confia no que seus olhos veem. Você não é um órfão das circunstâncias. Você é um habitante desse pátio interno e agora, com a consciência renovada, você percebe que cada porta que não se abriu foi apenas um livramento, uma forma de evitar que você entrasse em um lugar onde a sua alma não poderia florescer. O repouso não é a ausência de movimento, mas o alinhamento com a correnteza certa. Quando você para de nadar contra, você descobre, com um assombro sereno, que a própria água está levando você para o lugar onde você sempre desejou estar, sem que você precise exaurir as suas últimas reservas de esperança. Se o que foi revelado aqui encontrou eco na sua verdade mais profunda, se você sente que este reconhecimento não veio por acaso, mas por um agendamento silencioso, permita que o seu gesto de curtir seja o seu amém sem palavras. Não o faça como um exercício métrico ou uma busca por reconhecimento digital. Faça como uma concordância, um selo invisível que você coloca sobre o que foi nomeado,
confirmando que o que você ouviu não foi uma opinião, mas uma confirmação daquilo que você já trazia guardado, esperando o momento de ser lido por alguém que pudesse ver a sua trajetória. Esse amém sem palavras é a sua assinatura no contrato da sua própria clareza. Respire fundo agora, pois o que vou lhe pedir vai além de apenas ouvir. Existe alguém na sua vida, alguém que você conhece, cujo rosto acabou de surgir na sua memória enquanto falávamos sobre esse repouso na providência. Pense nessa pessoa. Ela é aquela que tem trabalhado muito mais do que todos ao seu redor, acumulando tarefas e responsabilidades, mas que, paradoxalmente, vê os resultados estagnarem como se houvesse uma barreira invisível entre o esforço e a colheita. É alguém que tem carregado um silêncio peculiar, uma quietude que os outros confundem com força, mas que, na verdade, esconde uma exaustão que ninguém mais consegue notar. Essa pessoa é alguém que você ama, alguém que, assim como você, está secretamente buscando um sentido que não seja apenas funcional, mas vital. Ela está precisando ouvir, exatamente agora, que a exaustão dela não é uma falha de caráter, mas um sinal de que o caminho que ela percorria chegou ao fim e que o repouso não é um luxo, mas uma necessidade de sobrevivência espiritual. Envie esta mensagem para ela, não como quem indica um conteúdo, mas como quem entrega uma chave. Faça a entrega com o mesmo reverente cuidado com que essa mensagem chegou até você, sabendo que, por um desígnio que transcende a lógica, ela é a destinatária correta de um recado que precisava ser dado antes que ela tentasse, mais uma vez, mover uma parede que não foi feita para ser derrubada. Antes de prosseguirmos para o encerramento deste momento de alinhamento, quero que você tome posse de quem você é. Em um mundo que tenta constantemente definir o seu valor pelo que você produz, você está recuperando a consciência de que o seu valor é inerente, anterior a qualquer ação. Não as digite como uma esperança ou como um desejo distante, mas como uma declaração de autoridade. O simples fato de você estar aqui, sintonizado nesta frequência após 31 dias de um mês que exigiu tanto de você, é a prova de que você não está operando na superfície. O ato de digitar essas 3 palavras é o compromisso de que você não vai mais se deixar medir por métricas que não compreendem a sua natureza. Digite devagar, sinta o peso e a firmeza de cada letra, permitindo que a sua consciência se alinhe com a verdade de que a sua jornada tem uma direção e um propósito que não dependem da permissão de ninguém. Sinta agora, mais do que nunca, a solidez do que construímos juntos. Você está em um ponto de inflexão, e a clareza que agora habita o seu peito é o combustível para a travessia que se inicia. Você não está mais tentando se encaixar em lugares que não foram desenhados para o seu crescimento. Você está finalmente ocupando o espaço que sempre foi seu, na medida exata da sua alma, sem o medo de ser demais ou de ser pouco. O que você vive não é um abandono, é uma transição. É a mudança de uma vida vivida nos corredores para uma existência vivida na essência. Você é comissionado. Você é enviado, você é amado. Cada uma dessas afirmações carrega a autoridade necessária para que você sustente a sua caminhada, mesmo quando os ventos externos tentarem desviar o seu olhar daquele pátio interno, onde a paz floresce. Você não é mais o mesmo de quando iniciamos esta conversa, e essa mudança é o maior sinal de que a sua preparação não foi em vão. Você está pronto, não porque tudo ao seu redor esteja organizado, mas porque você, finalmente, está em ordem consigo mesmo. A força que impulsiona o seu despertar agora não é algo que você possa fabricar, e é exatamente por isso que você sente que, finalmente, a resistência interna está dando lugar a uma fluidez que você não conhecia. Por muito tempo, você tratou a sua intuição como um ruído de fundo,
algo a ser filtrado em nome de uma produtividade que nunca parecia entregar a paz que você buscava. Mas hoje o cenário muda porque a sua percepção mudou. Você não está mais tentando empurrar as portas que a vida manteve fechadas. Você está reconhecendo que, se elas não abriram, é porque o caminho que está sendo construído para você segue uma rota que a sua mente, em sua limitação, ainda não tinha capacidade de mapear. Há uma elegância na forma como o destino organiza as peças, e você está percebendo que a sua exaustão dos últimos meses não foi um sinal de fracasso, mas sim o esgotamento total daquela versão sua que tentava controlar o incontrolável. Ao abandonar a necessidade de arquitetar cada detalhe, você abre espaço para que a arquitetura superior se revele. Olhe para trás, para os últimos 31 dias, e note como certos encontros ou a ausência deles funcionaram como um ajuste fino na sua bússola interna. O isolamento que você sentiu não foi abandono. Foi um tempo de silenciamento necessário para que a voz do seu propósito pudesse ser ouvida acima do clamor das expectativas alheias. Quando você se retira do barulho do mundo, você não está se escondendo, está se protegendo para a próxima etapa da sua jornada. O que você carrega é um tesouro que não foi entregue a todos. E é natural que a sua transição para esse novo patamar de clareza pareça, para os observadores externos, um distanciamento injustificável. Mas eles não veem o pátio interno onde a sua identidade está sendo restaurada. Ali, nas profundezas da sua consciência, a poeira das obrigações impostas está sendo varrida, revelando a estrutura original da sua vocação, aquela que foi desenhada antes mesmo de você se esquecer de quem era. A cada momento em que você escolhe a quietude em vez da reação automática, você está firmando os pés no solo sagrado da sua própria verdade. Não há pressa aqui. A urgência era um sintoma da sua ansiedade, e a calma é o estado natural de quem sabe que está sendo conduzido por uma mão que nunca falha. Você começa a notar que as pequenas sincronicidades, aqueles momentos em que a resposta chega antes da pergunta, tornam-se frequentes, quase como se o universo estivesse validando o seu novo posicionamento. Você não está mais buscando sinais, você está vivendo na plenitude da confirmação. E ao perceber isso, a sua postura muda. Você não se curva diante da incerteza, pois agora compreende que ela é apenas o espaço vazio onde a nova realidade irá se manifestar. Permaneça nesse estado de observação vigilante, pois é nesse repouso consciente que você recebe a instrução para o que está por vir, sem que precise pedir licença ou buscar aprovação de quem não entende a natureza do chamado que pulsa em seu peito. O que é seu, pela ordem das coisas, encontrará o caminho até você sem que você precise forçar a entrada. Basta que você esteja presente, atento e alinhado com a frequência que agora define a sua caminhada, sentindo a solidez do solo sob seus pés e a clareza da luz que ilumina, finalmente, o horizonte que antes parecia nublado. Deixe que o reconhecimento cele onde ele acabou de tocar. O ato de digitar essas 3 palavras torna a presença visível no seu próprio registro. Digite-as agora e venha logo de volta para mim. Sente-se com essa verdade por um instante. Respire fundo, permitindo que a quietude ocupe os espaços que antes eram preenchidos por dúvidas. Não há necessidade de pressa, pois o que já está escrito no seu destino não se perde pelo tempo. Você compreende agora que o esforço excessivo era apenas uma tentativa de antecipar um resultado que já estava garantido. Ao soltar as cordas que você segurava com tanta força, perceba que a embarcação da sua vida não deriva. Ela navega em direção ao porto que sempre foi o seu verdadeiro destino. A calmaria que você sente não é falta de direção. É a certeza de quem finalmente encontrou o leme.
Se algo nesta mensagem confirmou o que seu espírito já sabia em silêncio, permita que o seu curtir seja o seu amém sem palavras. Não como uma métrica, não como uma validação externa, mas como um acordo sagrado de que o que foi nomeado aqui foi nomeado com precisão. É a sua forma de dizer que a semente caiu em solo fértil. Existe alguém em sua vida que precisa exatamente desta mensagem nesta noite. Alguém que tem trabalhado muito mais do que as pessoas ao redor, observando a porta permanecer fechada enquanto o desgaste físico e emocional se acumula em silêncio. Alguém que carrega uma pergunta que ninguém mais consegue ouvir. O rosto dessa pessoa acabou de surgir em sua mente enquanto eu falava. Envie este conteúdo a ela, não como uma recomendação casual, mas como uma entrega. A mesma entrega que chegou até você por design, por compromisso, por agendamento. Seja o canal dessa clareza para quem ainda está na escuridão do esforço solitário. Não como um desejo, não como uma esperança distante. Mas, atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.